Galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele e seja que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o seja em nós, nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. Olá, meus irmãos, meus queridos amigos, nós estamos aqui hoje mais uma vez para adorarmos o nome do nosso Deus maravilhoso. Hoje, quarta-feira, um dia de adoração, um dia de petição, um dia em que o nosso Deus está sempre aguardando mais uma vez os seus filhos. Hoje, eu sempre falo isso, se estivéssemos estivéssemos podendo cultuar, ir à igreja, muitos de nós estaríamos cultuando, ali pedindo, agradecendo. Então, pode digitar aí, digita nos nossos comentários
o seu pedido de oração, o seu agradecimento. Nós queremos orar por você, orar pela sua vida, orar pela sua família, pela sua saúde. Olha, eu tenho, desde que começou essa quarentena, notícias de mortes a cada dia, centenas e centenas de pessoas morrendo pela Covid-19. Queridos, esse é o momento de orar e buscar a Deus por cura e por transformação. Nós temos, eu recebi essa semana a notícia de que um irmão de um colega pastor faleceu pela Covid-19. Outro foi um outro primo de um colega pastor que faleceu dessa doença que tem acometido muitas pessoas. Queridos, nós precisamos continuar orando. Claro, tomando as precauções devidas, nos protegendo. Vocês já sabem, nós aqui em nossas transmissões tomamos todo o devido cuidado para que possamos estar protegidos para levar até você a palavra de Deus. Se protejam. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. Então, se proteja. Segundo ponto é, oremos. Oremos pelos familiares que perderam esses parentes e que hoje sofrem, hoje choram, hoje estão atribulados, sofridos. Queridos, não deixemos de clamar por essas famílias e, claro, por todos aqueles que estão hoje no UTI ou que estão em casa separados e estão doentes por essa enfermidade. Oremos por todos eles. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Romanos 12, do verso 1, o verso 1 e o verso 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Nós, quando estávamos na outra vida, quando estávamos vivendo longe dos caminhos de Deus, tínhamos a mente moldada para o erro, para o pecado. Mas a partir do momento que nós nos encontramos com Cristo, há um convite especial. E o apóstolo Paulo diz: precisamos de uma nova vida, precisamos de uma nova forma, de um novo jeito de viver. E Paulo chama isso de renovação da mente. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, que ele chama aqui do vosso culto racional. E Paulo faz um convite. Esse convite soa como um clamor. Ele fala assim: e não vos conformeis com este século. Paulo falou isso há 2000 anos atrás, mas isso é completamente aplicável aos nossos dias de hoje. Não nos conformemos com este século. O mundo quer que nós nos moldemos à forma deles, ao jeito deles, queridos, e nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos viver desta forma, não podemos nos conformar com este século. Cristo morreu para que nós pudéssemos ser transformados pelo amor dele, não nos conformarmos. E Paulo diz assim: transformai-vos. Aqui existem duas palavras, uma é conformar e a outra é transformar. Nós não podemos nos conformar, nos moldar na forma deste século, do jeito que o mundo quer que nós vivemos, de acordo com o nosso pensamento. Muita gente diz assim: mas eu vou fazer isso porque o meu coração está mandando. Nós não podemos fazer o que o coração manda, nós devemos fazer o que a Bíblia diz, conforme o que diz a palavra do Senhor. E assim o texto de Paulo diz: a nossa mente será transformada, será renovada, e quando isso acontece, nós experimentamos, o texto diz, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na nossa nova vida, nós precisamos olhar para Cristo, contemplarmos Ele de glória em glória, para que a nossa vida seja transformada e para que nós possamos ser guiados pelo Seu Espírito. Nós precisamos hoje de homens e mulheres com a mente transformada pelo Santo Espírito de Deus. Nós precisamos de pais
que estejam com a mente transformada pela mentalidade de Deus, contemplando a Ele todos os dias. Nós precisamos de mães que vivam de acordo com a vontade de Deus, com a sua mente transformada. Precisamos de filhos que contemplem a Cristo e tenham uma vida renovada, que tenham uma vida transformada. Que o amor do Pai, que o amor de Cristo transforme e guie tua vida. Iremos agora ver um testemunho maravilhoso de alguém que vivia uma vida completamente errada, mas que ao encontrar Cristo foi transformado, teve a mente transformada, não se conformou com este século e teve uma nova vida. Assista e que Deus te abençoe com esse testemunho e que você também seja guiado pelo Santo Espírito de Deus. Sou adventista de berço. Em 2002, devido a alguns problemas que a vida nos traz, vim morar em São Paulo. E aqui então, em São Paulo, fui trabalhar no hospital, na Santa Casa e também no aeroporto, como enfermeira. Nos meus plantões, eu sofri um acidente de trabalho na sala de emergência, onde eu perdi a vista direita. Me afastei do trabalho e um dia então, depois de alguns meses, eu fui ficando ruim, então fui até a casa da minha irmã e pedi para que ela me levasse até a Santa Casa, onde eu trabalhava. A minha situação foi piorando, então chamaram um médico, onde me levaram para a sala de emergência. Bem longe eu ouvi ele dizer: vou precisar de entubar a Selma. E aí eu comecei a chorar naquele momento. Eu me senti tão longe, achei que Deus estava tão longe de mim também. O André, que era um grande amigo meu, falou assim: Selma, ele sempre falou: Selma, você precisa voltar para a igreja. E eu sempre falava com ele: um dia eu volto. Mas a gente vai enrolando, vai deixando o tempo passar, e aí a situação foi piorando, eu fiquei inconsciente, e naquele momento da inconsciência ali, eu vivi uma cena muito dramática. Eu vi uma luta espiritual muito grande, mas essa luta foi muito real. Naquela emergência onde eu estava deitada na maca, sobre o meu leito existia 2 anjos, um do lado direito e outro do lado esquerdo. E eles lutavam arduamente. Era uma luta bem real. E o André então pegou na minha mão e saiu, foi para um canto orar no hospital. Enquanto ele estava orando, minha filha também orando, o anjo de Deus conseguiu vencer aquela luta. Foi quando então eu voltei à minha consciência. E eu olhei para o lado, eu vi o André e a minha filha segurando a minha mão juntamente com a minha sogra. E a minha filha chorava, dizia: eu achei que eu fosse te perder, mãe. Naquela semana, apareceu um homem no hospital e ele me disse assim: olha, eu vim aqui porque Deus pediu para que eu falasse com você. E ele falou para mim assim: por várias vezes você passou pela sombra do vale da morte, mas Deus te protegeu, Deus te guardou, Deus te salvou, porque Ele tem um plano para a sua vida. Mas você precisa decidir a sua vida hoje e voltar aos pés de Jesus novamente. E aquele homem saiu do quarto e eu perguntei à enfermeira quem era aquele moço. E ela falou comigo que naquele horário não era horário de visita religiosa,
e que não tinha ninguém naquele hospital, naquele momento, fazendo nenhuma visita a paciente algum. Então eu entendi que Deus precisou ir até naquele quarto, até o meu leito, para falar para que eu precisava voltar. Era uma decisão minha, eu precisava me arrepender de tudo que eu tinha feito e entender que Deus, Ele não nos abandona. Eu senti que naquele dia, Deus, Ele me ama e Ele precisava que eu voltasse. E hoje, conheci meu marido no hospital e aí a gente resolveu juntos nos batizar. Ele não era adventista, eu me rebatizei, ele se batizou e hoje, graças a Deus, pertencemos à Igreja Adventista. Continuamos firmes, apesar de todos os problemas, mas acreditando que Deus não nos abandona. Muito boa noite para você mais uma vez. Voltamos aqui, já retornamos com os nossos amigos que sempre estão conosco aqui na quarta-feira. Jabson e Thaís Coutinho, obrigado pela sua participação, Thaís. Quarta-feira não pôde vir, mas hoje está conosco e é sempre uma alegria tê-la aqui em nosso meio. Seja bem-vinda. Jabson também, Deus o abençoe. Vou pedir para Jabson cumprimentar o nosso público e depois Thaís, e ela complementa com oração. Uma boa noite a todos aí, meus irmãos, que estão nos assistindo pelo YouTube. Um abraço para minha família e para todos da Igreja Central. Um abraço. Boa noite, pessoal. Pastor, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Agradeço as orações, viu? Gostaria de dar boa noite especial lá para a Igreja de Felipe Camarão 1, certo? Que é a minha igreja. E também para todos aqueles que estão nos assistindo. Que Deus venha abençoar todos vocês nessa noite. Então, do jeito que estamos, feche aí seus olhos e faremos uma oração. Santo Deus, que habita nos mais altos céus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Obrigada, Pai, porque Tu iluminaste pessoas, inspiraste pessoas para que pudessem escrever, Senhor, textos que hoje vêm acalentar o nosso coração. Quando estamos tristes, quando estamos angustiados, passando por momentos de crise. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu cuidado com cada um de nós. Por favor, neste momento, o Senhor venha nos ajudar a entender, Pai, esse texto. Que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar. Esse é o nosso pedido. Também te pedimos perdão pelas nossas falhas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, na nossa série Encontros, nós estamos trabalhando alguns encontros com Cristo e hoje nós iremos para o texto lá de Lucas, capítulo 24, dos versos do 13 ao 35. Nós iremos nessa primeira parte aqui, meio que dividir em duas partes, ler até o verso número 27 e depois, na segunda parte, iremos ler até o verso 35. Por favor, Jabson, leia para a gente. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ideias tratando à medida em que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora,
nós esperávamos que fosse ele que havia de remir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Naquele dia era um dia de muita tristeza para aqueles homens. Infinito, chamaria de infinita tristeza. A nossa decepção, ela é grande quando é grande a nossa expectativa. E a expectativa daqueles homens era muito grande a respeito de Jesus Cristo. Jabson leu aqui, até eles usaram a expressão, era ele que havia de redimir Israel. Então, era essa a expectativa. Cristo instauraria um reino para aqueles homens, um reino que era um reino terreno, que não ficariam mais sob o jugo de Roma e que tudo iria mudar. Era a profecia através de Cristo se cumprindo para um reinado, não um reinado celeste em Jerusalém, mas um reinado humano. E Cristo no túmulo fez com que tudo aquilo caísse pelo chão. Os sonhos daqueles homens, os sonhos, as expectativas foram derrubadas naquele domingo, né? Aquele triste domingo, que era há 3 dias já, numa contagem inclusiva, que Cristo estava sepultado. Pastor, a Bíblia começa dizendo para nós que esses homens estavam de caminho para Emaús, uma cidade que ficava a mais ou menos 11, 12 quilômetros de Jerusalém, a oeste de lá. Uma viagem de 2 horas de caminhada, 2 a 3 horas. Esses homens iam conversando acerca do assunto do Messias, ou do homem Jesus, que eles pensavam ser profeta, mas que havia morrido. Aí aqui eles dizem assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus lhe apareceu, mas os seus olhos estavam como que impedidos. Pastor, aqui nós podemos entender essa coisa de impedidos de 2 maneiras. A primeira foi um poder sobrenatural, e nós vamos entender o porquê que Jesus fechou-lhe os olhos mais à frente. Eu não vou falar disso agora, mas eu preciso falar de uma outra coisa que também os impediu de ver Jesus. A gente tem estudado muito aqui na lição de escola sabatina, é o preconceito como nós vamos ler a Bíblia. Se eu já tenho um preconceito, muitas vezes eu vou ler a Bíblia baseado no que eu acho, no que eu penso, e isso não vai dar certo. Esses homens tinham um preconceito da pessoa do Messias. Não, o Messias vai ser assim, vai fazer assado. E quando viram Jesus crucificado numa cruz, não é o Messias. E esse preconceito que tinham de olhar para as Escrituras, pastor, atrapalhou eles de ver que aquele que tinha sido crucificado era o Filho de Deus, era o Messias que ele tanto aguardava. Pois é, pastor, como o Jabson falou, né, esses homens eles estavam indo para Emaús, possivelmente era à tarde, era na parte da tarde, e vale salientar que o caminho para Emaús não era um caminho fácil. Era um caminho que tinha pedras, era um caminho que tinha subidas, então era um caminho complicado de percorrer, certo? E esses homens, eles provavelmente haviam ido para Jerusalém para ver a Páscoa, né, a celebração da Páscoa, e possivelmente ali eles aguardavam, eles esperavam, como muitos, a coroação de Jesus. E já foi meio que frustrante, né, para eles quando eles chegaram lá e Cristo entra na cidade em um jumentinho, ao invés de entrar em um cavalo, né, ele entra em um jumentinho. Então aquilo já havia sido meio que uma espécie de tristeza, né, para eles. E quando então Cristo morre na cruz, a decepção foi ainda maior, né, porque eles aguardavam, na verdade, um Messias ali que iria libertá-los do jugo de Roma, né? Um Messias que iria libertá-lo da escravidão. E aí, quando Jesus morre na cruz,
quando Jesus morre na cruz, então toda aquela esperança deles meio que veio por água abaixo, né? E como o Jabson falou, quando eles voltavam, né, para suas casas, eles iam ali tristes, angustiados, muito. O Espírito de profecia diz que quando Jesus fala com eles, né, eles estavam com lágrimas nos olhos. Então imagine quão angustiados estavam aqueles homens, né? Imagine que a esperança de uma vida melhor havia acabado ali, né? Eles estavam voltando para casa, a vida ia voltar como era antes, escravos de Roma, né? Então, eu imagino que a situação realmente era muito angustiante, né, pastor? E aí eles continuam aqui um diálogo, né, com Cristo, esse diálogo dizendo: olha, você perdeu a noção, você não viu o que aconteceu, os últimos acontecimentos, o que foi que ocorreu, e eles vão conversando, você não viu que... E aqui é interessante, Jabson, que ele diz assim, ó, você não viu o que aconteceu e como os sacerdotes e principais, né, mataram a Cristo. Ele usa aqui a expressão, entregaram a ele para ser condenado à morte e o crucificaram. Então, a lucidez dele em relação a isso é que não foi Roma que matou a Cristo, mas que foi um complô por parte de judeus, daqueles homens que levaram então Cristo à morte. Exato, pastor. Aqui você vê a lucidez, pelo menos nesse ponto, né, pastor, em relação a quem de fato havia matado Jesus. Não tinha sido Roma ou Pilatos decretando a morte dele quando disse: eu lavo minhas mãos. Eles tinham plena consciência de que foram os seus próprios líderes, né, que condenaram Jesus à morte, quando entregaram então de maneira injusta a Pilatos, exigindo que Pilatos o condenasse à morte, mesmo Pilatos dizendo que não havia havido mal algum naquele homem, ou crime algum naquele homem, mas ainda assim eles o fizeram. O interessante, pastor, é que ali Jesus ele não fez nada sobrenatural, né, para se revelar àqueles homens, né? Ali Cristo ele começou a explicar as escrituras, né? Desde Moisés, os profetas, ele começou a falar a respeito dele utilizando as escrituras. Ele estava ensinando a Bíblia para aqueles homens. As profecias a respeito dele. Eu queria me deter um pouquinho em relação a isso, que Cristo naquele momento se revela àqueles homens através da própria Escritura, para ver o peso da Escritura, né, Jabes, que tem sobre a pessoa de Cristo. Pastor, quando você vê aqui no verso 25, olha como Jesus diz para eles: ó nécios e tardos de coração, né? Olha como Jesus diz, ele diz: porventura não convinha que Cristo padecesse para entrar na sua glória? E então ele vai lá para Gênesis, e ele vem tratando, né, pastor? Mostrando, olha, lá em Gênesis, assim, falava lá da semente, descendente da mulher. Olha, lá em Abraão, quando diz que seria bendito, né? Todas as nações, bendito seria na sua descendência. E ele vem tratando, Isaías pastor. falando Isaías, também, pastor. os Salmos, Davi falou sobre isso. Ele vem trazendo em todas as escrituras, nos mostrando que se nós quisermos ter uma compreensão da pessoa, da obra de Cristo na vida do ser humano, nós não podemos pegar um texto isolado e criar uma doutrina ou um pensamento, pastor. E tem até outra coisa que eu tenho, até assim, meio que uma desconfiança, né? Tem gente que chega, tem uma revelação para você. É verdade. E essa revelação, ela tem que estar de acordo com a Escritura, né? De acordo com a Bíblia. Então, a revelação só é verdadeira se ela for confirmada pela palavra de Deus. Algumas pessoas, pastor, tentam zombar de nós, dizendo que nós temos uma profetisa, Ellen White, como se nós fôssemos nécios e tolos e não soubéssemos provar um falso e um verdadeiro profeta. Eu falo para as pessoas que a palavra nos dá sabedoria e entendimento para provarmos se esse profeta é falso ou verdadeiro. E o que Jesus faz aqui? Ele não usa meras palavras. Ele vai para a Escritura e mostra que todas as vezes que um cordeirinho morria, apontava para ele. Ele mostra, pastor, na Escritura, que todas aquelas vezes que apontava para um Messias que viria e padeceria pela humanidade. Esse era o reino da graça. O que eles esperavam viria depois, mostrando pelas Escrituras o plano da salvação. Quando eu disse no começo aqui que eles estavam com a visão fechada, pastor, pelo sobrenatural e também pelo seu preconceito do que eles pensavam, esse era o motivo.
Jesus poderia ter se revelado a eles, mas Jesus preferiu não fazê-lo para mostrar a ele nas Escrituras que tudo apontava para o Messias. E o interessante é que para ele serviu como desapontamento, né? Mas para José de Arimateia e para Nicodemos foi um bálsamo no coração, porque eles viram aquele Jesus crucificado como realmente o Filho de Deus e o Messias. Então, para uns dores, mas para outros alegrias e salvação. Aqueles discípulos, pastor, eles estavam ali acreditando que a cruz era o fim de tudo. E Jesus, através da sua palavra, né, mostrou que a cruz não era o fim. Né? Que a cruz, na verdade, era necessário porque fazia parte do plano de salvação para o homem. E interessante, né, é que o texto deixa bem claro. Você quer conhecer a Cristo? Está aqui, ó, a Bíblia. As Escrituras. Somente através dessa palavra que a gente pode conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Interessante que eles estavam fechados assim para um acontecimento local e um acontecimento que eles estavam passando naquele momento. E tinham se fechado para a revelação da Bíblia. Então, muitas vezes, esse texto também mostra que, por muitas vezes, a gente está tão envolvido com acontecimentos que, daquele instante, daquele momento, que a gente esquece de voltar para a Bíblia, ler as promessas de Deus, saber que Deus está conosco e que aqui estamos passando vai passar e que aquilo que não é duradouro, não vai durar para sempre, porque a Bíblia diz lá em Isaías 40, verso 8, diz que seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, Escritura. Está triste? Vai à Escritura. Está com problemas? Vai à Escritura, né? Se aqueles homens tivessem ido à Escritura naquele momento, estariam menos tristes, estariam compreendendo que o que aconteceu foi profético. Pastor, é interessante também que aqueles homens, eles não faziam parte dos 12, né? Daqueles que estavam ali com Cristo. Não, eles eram discípulos separados, que acompanhavam também, mas que estavam à parte. Que em algum momento tiveram, como diz a série aqui, um encontro com Cristo. Com Jesus. E veja o cuidado que Cristo teve com aqueles homens. Né? Cristo, ele foi no caminho de Emaús com eles, né? Porque ali eles estavam ficando, como é que eu posso dizer, eles estavam perdendo a esperança. E Cristo foi ali, teve todo o cuidado de ir ali novamente reacender a esperança no coração daqueles homens. Então veja que o mesmo cuidado que Cristo teve com aqueles homens, ele também tem comigo e com você hoje. Uma das coisas que me fez acreditar em Ellen White como profetisa, pastor, foi ela dizer que todos nós tínhamos capacidade de, por nós mesmos, examinarmos as Escrituras. Se aqueles homens não fossem tão dependentes dos fariseus e dos falsos rabinos interpretando a Escritura de maneira errada, talvez eles tivessem condições de ver Jesus ali. Que isso sirva de lição para você que está em casa assistindo, que fica ouvindo pastores e falsos homens falando mentiras. Lembre-se, a salvação ela é individual, mas Jesus disse certa vez assim: cegos guiando cegos, caem ambos dentro do buraco. Se fosse só o pastor caindo do buraco, estava bom, mas não é, pastor. Ele leva o rebanho junto. Em outras palavras, você, por mais humilde que seja, por si só tem capacidade de examinar e compreender as Escrituras. Então, amado, faça isso. Não seja como esses homens, dependente dos fariseus e dos escribas e muitas vezes tendo ensinamentos errôneos acerca da palavra de Deus. Nós continuamos aqui com a nossa segunda parte, digamos assim. Nós vamos continuar lendo o texto. Então, vocês, por favor, continuem aí. Abram a Bíblia de vocês no capítulo 24 de Lucas. Nós vamos ler a partir do verso de número 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles.
os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Interessante que agora nós temos uma mudança da história, em que aqueles homens passam a ver o que eles não tinham visto, aqueles homens passam a perceber o que eles não tinham percebido, em que Cristo, a partir daquele momento, se revela a eles. Na verdade, eu acho isso interessante, Cristo sempre esteve ali, eles que não percebiam. Mas aí, a partir do momento, eles começam a dizer que o coração deles começou a arder, né? O que é que isso significa? O coração arder naquele momento. O pastor aqui diz que quando eles se aproximavam do seu destino, Jesus ele fez ali um gesto como quem ia embora. Mas os homens insistiram para que ele ficasse. Imagino que eles há 2, 3 horas vinham ouvindo Jesus discorrer sobre as Escrituras. Em outras palavras, Jesus estava dando um estudo bíblico ali para eles. E o estudo estava tão bom, pastor, que eles não queriam que aquele estudo acabasse. E convidaram: fica conosco. E Jesus então ele entra, e ali diz que enquanto eles terminavam de conversar, Jesus ele pega o pão e ele parte. E naquele momento que ele parte o pão, pastor, os homens contemplam a face de Jesus, pois ele desvela aquilo que estava oculto. E então diz ali: nos ardia o coração quando ele explanava, quando ele falava. Então veja, pastor, esses homens, eles quase perderam Jesus. Jesus estava quase para ir embora, mas eles insistiram: fica conosco. Muitas vezes, em meio a nossas lutas, nossas batalhas, desânimos e sofrimento da vida, Jesus está do nosso lado e nós não conseguimos enxergá-los, não conseguimos vê-lo. Mas saiba que mesmo em momentos difíceis, Cristo está ali conosco. E esses homens aqui, pastor, tiveram o privilégio de durante 3 horas ter um estudo com Cristo, e o coração lhes ardia, porque Cristo explanava sobre as verdades celestiais e sobre o plano da salvação na morte dele na cruz. Veja, pastor, que é interessante também que Cristo ali passou cerca de 3 horas, né? Como o Jabson falou, dando um estudo bíblico, né, para aqueles homens. Mas quando Jesus entrou ali, né, que foi ali partir o pão com eles, veja que houve um relacionamento, foi que caíram ali, né, as escamas dos olhos, foi que eles enxergaram. Então, veja que não é só você estudar a Bíblia, é você ter um relacionamento com Cristo. Não é só você abrir a Bíblia e ler, você precisa ter um relacionamento com Cristo, né? E somente assim é que vai cair as escamas dos nossos olhos, né? Isso é impressionante quando Cristo se apresenta a nós através da Bíblia e do relacionamento, um relacionamento intenso. Nós falamos um pouco já sobre isso, e Cristo realmente se apresentou àqueles homens e por eles foi reconhecido, e eu acho impressionante no final o resultado disso. O texto diz que na mesma hora, levantando-se, eles estavam em um caminho, eles estavam voltando de Jerusalém, né? E agora, voltando de Jerusalém, a caminho de Emaús, no caminho contrário. E aí, quando eles escutam aquilo, reconhecem a Cristo, eles voltam, né? E isso é um recado muito forte para a gente, que quando Cristo se apresenta e que o nosso coração arde e que a gente contempla Ele de maneira real, de maneira verdadeira, sem dúvida, a partir daquele momento a nossa vida muda, a nossa rota ela muda, ia para um lado, vai para o outro. Eles tiveram um encontro com Jesus, né, pastor? E é impossível você ter um encontro com Jesus e continuar com o coração do mesmo jeito angustiado, né? Veja que aqueles discípulos, provavelmente, eles estavam cansados, eles estavam com fome, né? E também, como eu falei lá no início, o caminho de Jerusalém para Emaús era um caminho muito perigoso. E eles não quiseram saber se estava escuro, se tinha pedra. Quando eles viram que era Jesus, eles quiseram voltar imediatamente para dar a notícia aos outros, né? Veja que a diferença do caminho de Jerusalém para Emaús e de Emaús para Jerusalém é que agora os discípulos eles estavam com o coração cheios de esperança, completo, né? Então não importava se tinha pedra, se estava escuro, né? Porque ali Cristo estava com eles. Eles tinham aquela certeza que Cristo estava com eles. Então nós temos aqui eles voltando, né? Retornando para Jerusalém, de onde eles estavam indo embora. E aí eles fazem agora o que um
qualquer cristão verdadeiro faz, que é testemunhar. E quando eles retornam dali, eles começam a testemunhar do amor de Deus. Eles começam a dizer: Ele ressuscitou. Aqueles homens se transformam em verdadeiras testemunhas. Ele fala assim: o Senhor já ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho por onde foram e como reconheceram a Cristo quando ele partiu o pão. O discípulo verdadeiro, ele não fica para si da novidade do Evangelho. O Evangelho é boa nova, o Evangelho é novidade. E quando a gente tem uma coisa boa, a gente quer logo contar para alguém. Então, testemunho. Precisamos testemunhar do amor de Deus para as pessoas. Um cristão verdadeiro não é cristão verdadeiro se ele não testemunhar. Eu costumo dizer, pastor, que todo conhecimento bíblico que adquirirmos e não transmitirmos, eu acredito que ele é mais uma maldição em nossa vida do que, na verdade, uma bênção. Porque seremos cobrados por aquilo que sabemos e por aquilo que nos foi dado. Então, pastor, nós devemos ser canais. Nós deveremos receber e transmitir. Receber e transmitir. Olhando para esse texto aí, pastor, e vendo esses homens dizer que lhes ardia o coração, eu tenho certeza que já aconteceu com Thaís, com o senhor, porque já aconteceu comigo. Quantas vezes lendo a Bíblia, nossos olhos não encheu de lágrimas? Quantas vezes lendo a Bíblia, Deus não nos desvelou um texto que nós não compreendíamos? E é maravilhoso você ver como o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, nos ensinando. E foi o que Cristo fez. Ele poderia ter se revelado lá atrás e dali mesmo já voltado para Jerusalém e terem testemunhado da ressurreição. Mas Cristo não queria apenas se revelar, mas também se revelar na Escritura, para que aqueles homens, pastor, mais tarde tivessem condições e capacidade de ensinar para os outros que aquele Cristo que tinha sido morto na cruz era aquele Cristo lá do princípio, e também fazer como Jesus, vir mostrando todas as passagens como Jesus haveria de vir e padecer pela humanidade. E Cristo, nesse momento, ele se apresenta mais uma vez a nós. Ele é o Cristo ressurreto. Ele é o Cristo que morreu, mas que viveu, reina para sempre e um dia voltará. Nós temos a certeza do encontro maravilhoso. Cristo, a nossa série Encontros com Jesus é para isso. É para que nós possamos, mais uma vez, a cada dia, ter um encontro real com Cristo. Eu quero passar aqui para a Thaís e depois para Jabson, cada um dê suas últimas palavras, para que a gente possa encerrar a nossa série de hoje, nossa live de hoje. Muitos dos nossos planos, eles foram interrompidos, adiados nesse ano de 2020. E talvez, como aqueles discípulos, você também esteja em casa aí sem esperança, angustiado. Mas eu gostaria de dizer para você que aquele mesmo Jesus que estava no caminho de Emaús, ele também está hoje com você. Ele está exatamente do seu lado. Então hoje você pode depositar toda a sua esperança nesse Cristo que ressuscitou ao terceiro dia e, como o pastor falou, fez promessas lindas. Ele prometeu que um dia voltaria para buscar a mim e a você. É impressionante como aqueles homens saíram dali, pastor, completamente desorientados, sem rumo, sem direção. Mas Jesus se encontrou com eles e os colocou no caminho, sentou para comer pão com eles. Muito em breve, pastor, nós também teremos um encontro maravilhoso com Cristo. Quando nós menos esperarmos, no momento de trevas e tristeza, nós teremos um encontro com o nosso Senhor. Ele virá nas nuvens do céu e também virá nos buscar para também comermos na mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó. Que você e eu estejamos preparados para esse dia, em nome de Jesus. João 3,16 disse que Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos crer nele, nós precisamos viver por ele e ter a certeza de que o amor dele transborda e chega até a gente. Foi por amor que ele morreu por nós, foi por amor que ele ressuscitou por nós, e será por amor que ele retornará para todos nós. Um louvor agora será cantado, e esse louvor que será cantado pela Tatiana, que você possa ouvir, desfrutar e lembrar que foi por amor que Jesus se entregou por todos nós.
Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário, meu Jesus se entregou. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, mas foi por você. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou e que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Mesmo assim, Jesus me aceita com amor. Muito bem, muito obrigado, Tatiana, pelo louvor. Foi um louvor abençoado. Louvado seja Deus por isso. Realmente foi por esse amor maravilhoso que o Senhor se entregou. Que esse amor possa transbordar em tua vida e que você, com esse amor que Deus está lhe dando, com a paz que transborda em seu ser, que vem somente dele, você possa testemunhar do amor dele por você. Convido você nesse momento a fechar os olhos
para que juntos possamos orar ao nosso Deus maravilhoso. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos mais uma vez para te adorar. Santo Pai, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos proteja e que a nossa vida seja uma vida para te adorar completamente. Que possamos te enxergar na Bíblia e que possamos ver que o Senhor vive e reina para sempre. Dar-nos um restante de semana em tua presença, é o que eu te peço por teu Filho. Amém. Um forte abraço e até o próxima live, próximo culto, em nome de Jesus.